Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Vamos estudar hoje a terceira e última parte do Currículo Paulista. O Currículo Paulista, você já viu que é um conteúdo bastante denso, bastante extenso e que abarca aí todas as etapas da educação básica. Então, nós vimos o marco introdutório, documento introdutório, há um vídeo aí também a respeito do Currículo Paulista que trata especificamente da educação infantil, e este agora a gente vai tratar do ensino fundamental. Bem, e falando no ensino fundamental, o ensino fundamental ele sofreu transformações muito marcantes, né, muito profundas, tanto na estrutura quanto na própria organização. Olha, só para citar aí uma legislação pertinente à área da educação, né, a LDB, a primeira LDB, lá de 1961, a 4024, LDB, Lei Federal 4024, que foi promulgada em 1961. Lá nesta LDB, nessa primeira, né, foram estabelecidas as diretrizes para o então curso primário. Naquela época era primário, cujo ingresso, né, a data de entrada, né, a idade de entrada na escolarização do curso primário era a partir dos 7 anos de idade. Veja, era a partir dos 7. Então, havia aí crianças das mais variadas idades frequentando o então curso primário. Na época, o curso primário tinha duração de 4 anos e os objetivos do ensino primário. Você consegue pensar, lembrar aí nas aulas de História da Educação Brasileira qual era o objetivo do ensino primário? Bom, naquela época, 1961, o primário tinha o objetivo de desenvolver o raciocínio, a atividade e também a expressão, além de fazer ou proporcionar, né, a integração das crianças. Bem, depois dessa primeira LDB, teve a Lei Federal, a 5692, 10 anos mais tarde, né, foi promulgada em 1971, e aí muda a nomenclatura. O que era ensino primário vira ensino de primeiro grau. É isso mesmo. Agora, pensa aqui comigo. Isso aconteceu em 71, né? Virou ensino de primeiro grau em 1971. Portanto, há 51 anos, né? Então, faz 51 anos que mudou o nome do ensino primário para ensino de primeiro grau. E ainda hoje, 2022, a gente que fala que fez o primário, que estudou o primário, há quantos anos mudou? Bom, e a gente não atualiza, né? A nomenclatura parece que não pega, né? No dia a dia aí das pessoas, no cotidiano. Mas enfim, bom, então o primeiro grau ele tinha outros objetivos, né? Quais eram esses objetivos do primeiro grau aí em 1971? A formação da criança e do adolescente, né, com foco já, olha só, para o mundo do trabalho. Então, era um foco para a qualificação do trabalho e também já para o exercício da cidadania. Então, a gente identifica claramente quais eram os princípios dessa política liberal na década de 70, né? Então, essa formação toda voltada para a produção econômica, para o mundo dos negócios. O primeiro grau, lá em 71, né, ele foi estendido para 8 anos. Então, o primeiro grau, ele abarcava o primário mais o ginasial, né? Era o curso primário, os primeiros anos, e o ginásio era um outro curso que vinha na sequência. E aí, então, a 5692, o que ela faz? Ela junta e aí ela integra esses dois segmentos, primário e ginasial, no primeiro grau, que passa então a ter 8 anos de duração. A idade mínima continuava aí os 7 anos para ingressar na escola. Então, a partir dos 7 anos, as crianças ingressavam aí no primeiro grau. 25 anos depois,
veio a nossa atual LDB, né? A Lei Federal 93/94, que foi promulgada em 1996. E aí, ainda com a duração, né, do ensino fundamental de 8 anos, sendo que a escolarização nesta LDB passa a ser obrigatória e gratuita na escola pública. Bem, aí essa duração, né, de escolarização, depois ela foi alterada, mas o que é importante a gente saber aqui da LDB atual, né, a 93/94, que a educação passa a ser entendida, assim como está na Constituição, como um direito do cidadão. Bem, inclusive para sua própria Constituição enquanto cidadania, né? Para a formação da cidadania, qualificação para o trabalho, isso permanece, né? E as políticas públicas de educação nacional, elas não se sustentam só nas leis federais, né? Tem também o Plano Nacional de Educação, tem outros ordenamentos jurídicos, outras legislações que vão modificando a educação, como, por exemplo, essa ampliação que eu estava falando agora há pouco do ensino fundamental, que estabelece aí a obrigatoriedade de matrícula para as crianças a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. Bom, já estamos aqui falando uma porção de coisas, né? Mas isso é só para dar uma contextualizada. O que é importante nesse momento agora, já imediatamente, é você dar o seu like, o seu joinha nesse vídeo que foi preparado com muito carinho para você estudar aí a respeito do currículo paulista. Já sabe, chegou aqui no canal, não está inscrito? Já se inscreve, ativa o sininho para você ser comunicado a cada vídeo novo, a cada material bacana para você estudar aí para sua vida, para os concursos, enfim. Bora lá estudar hoje Currículo Paulista, terceira parte, ensino fundamental. Bom, a gente trata aqui, né, do ensino fundamental. E o ensino fundamental, ele tem 9 anos, né, de duração, como a gente já viu agora há pouco. E além dele ter 9 anos de duração, ele tem uma diretriz específica. É a Diretriz Curricular Nacional para o Ensino Fundamental, né, o ensino fundamental de 9 anos. É assim que o documento se chama, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Bem, esse ensino fundamental de 9 anos, ele caracteriza aí claramente a escolarização como um direito, ok? Então, é um direito. Direito de quem? Das crianças a partir dos 6 anos de idade. Então, com 6 anos de idade, essas crianças têm o direito a essa escolarização. Evidentemente, quando a gente está falando de um direito por parte do cidadão, por parte da criança, evidentemente, esse direito de escolarização vai abarcar questões de ordem maiores, né, da sua formação. É um direito, portanto, é um dever do Estado. Mas o que a gente precisa entender? Que nesse processo educativo do ensino fundamental de 9 anos está fortemente ligado com a alfabetização e com o letramento, que tem que começar, né, a alfabetização e letramento marcadamente a partir, então, dos 6 anos de idade. Evidentemente que as crianças que estão na educação infantil, né, na pré-escola, que é a última etapa da educação infantil, as crianças de 4, 5 anos já começam a serem introduzidas no mundo letrado, mas não devem ser alfabetizadas. A alfabetização é função do ensino fundamental a partir dos 6 anos, mas o letramento já começa antes. Né? Aliás, o letramento começa em casa, porque as crianças estão na sociedade, estão vivendo no mundo letrado, portanto, já trabalham aí com essas questões de letramento. Mas isso é muito forte no currículo paulista, que a alfabetização e letramento, sim, marcadamente a partir do ensino fundamental, com conhecimentos, né? Com uma aquisição de conhecimentos que não se resumem à alfabetização mecânica, né? Mas que vão trabalhar aí várias outras áreas do conhecimento e do desenvolvimento e
com muitas e diversas expressões. Agora, se a gente considerar também, né, porque não é só alfabetização e letramento, né, mas outras áreas, né, vou marcar aqui, né, outras áreas de desenvolvimento, de conhecimento, enfim. O que é importante a gente assinalar aqui? Que essa educação integral, ela vai ser integral na formação da pessoa. Então, quando a gente fala de alfabetização e letramento, que é alguma coisa muito forte no currículo paulista, é também muito forte no currículo paulista essa questão da educação integral. E a gente não pode esquecer também que o ensino fundamental, ele tem 9 anos, né? 9 anos, a partir dos 6 anos, mas ele vai trabalhar com crianças até 14 anos, né? Que na idade regular, na idade normal, devem estar terminando aí o 9º ano de ensino fundamental. Ou seja, o que é que acontece aí que é muito relevante de sabermos para o currículo paulista? Que as crianças vão entrar com 6 anos de idade, vão percorrer aí 9 anos de escolarização e vão sair do ensino fundamental com 14 anos. Portanto, entram crianças e saem adolescentes. Esse tempo todo aí de desenvolvimento, acontecem muitas coisas na vida das crianças, na vida aí desses adolescentes. É um período muito grande, é um período de transição, é um período de mudanças significativas no aspecto físico, cognitivo, afetivo, social, emocional, ou seja, tudo isso que está ligado à educação integral, né? Que a gente tem que considerar que são 9 anos, né, de escolarização, dos 6 aos 14, né? E que aí essa formação, portanto, vai trabalhar com questões de ordem da formação global desse ser, né? Dessa criança que está aí em transição e se transformando, então, num adolescente. E aí a gente vai trabalhar com aspectos físicos, cognitivos, né? Cognitivos, que tem a ver com as questões de ordem de aprendizagem, de inteligência. A gente vai trabalhar também com questões socioemocionais, questões de ordem psicológica, questões de ordem cultural, enfim, é trabalhar aí essas questões todas que entendem a criança e o adolescente de uma maneira integral. Bom, tudo isso é muito complexo, né? Isso tudo vai exigir o quê, especificamente? Vai exigir isso tudo, né? Essa educação integral, ela é exigidora, né? Ela vai colocar como obrigação o quê? Um currículo, não um currículo qualquer, mas um currículo que seja desafiador, ok? Um currículo que proporcione o quê? Essa integração, que proporcione essa continuidade, que proporcione o desenvolvimento aí dessas questões socioemocionais, sociais, afetivas, cognitivas, físicas, enfim, que vai contemplar aí o estudante como um todo. E lógico que isso não é uma questão muito simples, né? Exige aí, então, esse currículo desafiador, mas que esse currículo também proporcione esta continuidade, né? Uma integração, de forma que não haja rupturas, né? Que não haja quebra, né? Então, quando a gente fala de um currículo integral, a gente está falando de alguma coisa que seja contínua, tá? Ó, contínuo. Alguma coisa que seja contínua, alguma coisa que não seja, que não tenha rupturas, que não tenha quebras específicas em relação a, por exemplo, na educação infantil, tem a creche e a pré-escola, não pode haver ruptura, tem que ser alguma coisa contínua, um desenvolvimento contínuo entre os bebês e as crianças bem pequenas. Da mesma maneira, com o ensino fundamental. Então, tem que haver uma continuidade da pré-escola para o ensino fundamental, né? Não deve haver aí uma ruptura. E dentro do ensino fundamental, com as crianças, né,
anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, não deve haver ruptura entre a segunda etapa do ensino fundamental, que são adolescentes já, né, jovenzinhos, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, mas o mesmo vale também e principalmente para o do ensino fundamental para o ensino médio, né? Então não tem que ter essa ruptura, né? Essas marcas, né? Que vão separar aí, que vão dividir aí essas etapas. Então, currículo paulista, ele prevê aí essa educação integral, né? Desta maneira também, sempre num contínuo. Bom, a BNCC. O currículo paulista, ele está em sintonia com a BNCC. Afinal de contas, a BNCC não é currículo. A BNCC são orientações, são norteadores para que as escolas, os sistemas de ensino, as redes de ensino elaborem os próprios currículos. E aí, então, o currículo paulista, que é o currículo do Estado de São Paulo, elaborado pela SEDUC de São Paulo, né, Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, ela trabalha com os conceitos, ela trabalha com os princípios da BNCC e vai trabalhar também com a questão das competências, e são as competências gerais, né? São as competências gerais, e a gente já sabe, as competências da BNCC são 10, né? São 10 as competências gerais e elas vão mobilizar o quê? Essas competências gerais, elas mobilizam, mobilizam o quê? Conhecimentos, habilidades, ok? Conhecimentos, habilidades, mobilizam também atitudes, certo? Se está trabalhando com atitudes, está trabalhando também com valores, com princípios, né? Para resolver o quê? Essas atitudes, esses valores, esses conhecimentos, essas habilidades, para resolver as questões do mundo do trabalho, questões de formação para a cidadania, de exercício da cidadania, porque não é só formação para, né? A gente tem que entender que dentro da concepção do currículo paulista, os estudantes já são cidadãos de direito, são cidadãos que vão trabalhar aí estas questões todas de sociedade, de interatividade, portanto, estão no mundo do trabalho para serem pessoas ativas na sociedade. Então, é com esse olhar que vai ser esta preparação aí para o mundo do trabalho, mas já na concepção de cidadania. São cidadãos, desde os 6 anos de idade, com direitos à escolarização, portanto, dever do Estado de proporcionar aí um currículo que entenda e trabalhe com essas questões todas complexas, principalmente da formação do ser de uma maneira integral. E quando a gente fala de educação integral aqui no currículo paulista, tem que ficar bem claro que educação integral é muito diferente, gente, de educação em tempo integral. Esse em tempo integral são as crianças e adolescentes que entram na escola no período da manhã e vão sair só no período da tarde. Isso é em tempo integral. Mas uma educação integral, ela não quer dizer necessariamente uma educação que percorra aí um período longo do dia, mas uma educação que vai pensar todos os aspectos: físico, cognitivo, socioemocional, afetivo, psicológico. Então, são todas essas questões que vão formar para a cidadania, que vão formar para o mundo do trabalho. Portanto, são competências que precisam ser desenvolvidas dentro da escola, que são competências de interpretar, de refletir, de raciocinar, de analisar, ou seja, todas competências que estão ligadas diretamente com o quê? Com objetivos de aprendizagem, mas também as competências socioemocionais, que são extremamente relevantes no mundo contemporâneo. Por quê?
esses estudantes, eles precisam saber se conhecer e saber conhecer o outro e saber também como é que vão se relacionar consigo mesmos e também com os outros, né? Como é que vão se relacionar com outras pessoas nas mais variadas situações e circunstâncias. Então, aí, essas competências precisam também, né, estar ligadas e pensadas, né, também para as emoções, né? Porque é de emoções também que a gente vive e a gente atua aí na sociedade. Bom, uma coisa bastante peculiar no estado de São Paulo é que o currículo paulista, ele prevê essa alfabetização, né? Ele vai tratar aí dessas crianças que estão entrando a partir dos 6 anos de idade, mas ele prevê também que esse período de alfabetização tem que acontecer até a criança completar 7 anos. Ou seja, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, num período de 2 anos, dos primeiros 2 anos do ensino fundamental, é que tem que se garantir essa alfabetização para as crianças. Por que o currículo de São Paulo, né, o currículo paulista, determina aí que essa alfabetização tem que acontecer nos primeiros 2 anos, para que essas crianças, para que esses estudantes possam se apropriar do sistema de escrita, que não é só alfabetização, né? É o letramento, e é esse letramento com outras atividades, não é só um letramento em língua portuguesa, mas é essa alfabetização com letramento em várias outras áreas do conhecimento. Afinal de contas, a gente tem que pensar também no desenvolvimento dessas crianças, né? Nesse desenvolvimento todo. Mas, enfim, essa alfabetização e esse letramento é também em variadas áreas do conhecimento, tá? Áreas do conhecimento, ok? E variadas áreas do conhecimento, por quê? Não é só um letramento em língua portuguesa, por exemplo, mas é também um letramento em geografia. Então, vou fazer uma alfabetização cartográfica, vou fazer um letramento em história, vamos fazer um letramento em matemática, enfim, alfabetização matemática. Ou seja, para que, né, alfabetiza-se num período de 2 anos, para que essas crianças tenham essa condição de se desenvolver aí da melhor maneira possível, inclusive nas outras áreas do conhecimento. E a respeito disso, a gente tem aqui, né, o desenvolvimento. Bom, a gente estava comentando agora há pouco que essas crianças vão se desenvolver, né? Elas entram com 6 anos, elas vão até os 14. Agora, nesse período aqui, dos 6 aos 14, nós temos um autor bastante estudado aí na pedagogia e a gente lança mão dos estudos dele, né, da teoria dele, porque é um autor que trata do desenvolvimento humano, ou seja, Piaget, né? E o Piaget, o que ele vai fazer? Ele vai tratar do desenvolvimento humano, especificamente, né, e principalmente dos 6 aos 12 anos. Ora, dos 6 aos 12 anos é um desenvolvimento extremamente relevante, não que os outros períodos não sejam, tá? Mas dos 6 aos 12 anos, como Piaget já nos fala, né, que é um desenvolvimento cognitivo bastante relevante, né? Afinal de contas, o que a gente tem bem marcado aí nessa fase? Dos 6 aos 12 anos é a fase na qual os conceitos passam a ser mais elaborados em relação às próprias crianças, né? Então, as crianças vão tendo uma maior consciência de si, vão tendo um maior e melhor controle emocional
emocional, né? É quando as crianças começam a lidar com essas questões de emoções, de sentimentos, de uma outra maneira, né? De uma maneira mais elaborada. Mas é também uma época em que os conflitos começam a aparecer. E a escola é fundamental nessa hora, porque ela vai trabalhar aí com crianças de diversas idades e ela pode oferecer para as crianças e jovenzinhos, né, essa possibilidade de controle dessas emoções, de interação social, e aí isso vai contribuir para a construção de uma identidade social dessas crianças e adolescentes. E aí eles vão aprender e considerar, avaliar e fazer escolhas para a própria vida, né? Então, é uma oportunidade que a escola oferece, dando essa amplitude aí dessa formação para as crianças, entendendo e respeitando essas etapas do desenvolvimento. Isso vai gerar o quê? Proporcionar uma autonomia intelectual, né? Então, essa autonomia, ó, cognitivo, mas também vai gerar e proporcionar uma autonomia intelectual. Ou seja, as crianças terão condições de desenvolverem por si sós, né? Várias questões em relação à escolarização, em relação à apropriação de conhecimentos, de saberes, enfim, né? E também lidar com essas questões da vida social, com essas questões da cidadania, né? E interagindo com outras pessoas em outros ambientes. Bom, Secretaria de Estado de São Paulo, né? A SEDUC de São Paulo, quando ela pensa aí esse currículo, quando ela vai produzir aí todo esse currículo, ela o faz de uma maneira muito representativa, aliás, representação para outras redes do Estado de São Paulo. Ela serviu, inclusive, de modelo para outros estados, tá? Tem estados aí no Brasil que vieram para São Paulo, foram estudar também com o pessoal da SEDUC de São Paulo, mas principalmente a SEDUC de São Paulo, ela é referência para as outras redes do próprio estado. Então, não é à toa que a maioria das cidades do estado de São Paulo não foi atrás de desenvolver o próprio currículo, mas eles seguem, né, esses municípios todos seguem o currículo de São Paulo, eles seguem o que emana da SEDUC de São Paulo. Então, aqui a gente tem que entender que a SEDUC de São Paulo, na verdade, né, ela vai trabalhar muito com um princípio que está tanto na Constituição quanto fortemente na LDB, que é o princípio da colaboração. Ó, colaboração. Ou seja, ninguém faz nada sozinho, tá? Então, se ninguém faz nada sozinho, há que se entender que o Estado de São Paulo também não fez sozinho, né? Ele vai trabalhar num regime de colaboração. E esse currículo de São Paulo, a gente já viu nos outros vídeos, mas é sempre bom lembrar, né, que esse currículo, ele não foi feito assim, do dia para a noite, ou só por pessoas hierarquicamente dentro da secretaria, mais importantes, né? Mas ela é um currículo que escutou outras redes, que escutou os municípios, que escutou as redes particulares também, né? Foram escutadas, deram ali a sua contribuição, a sua participação, as universidades, principalmente as licenciaturas e as faculdades e universidades de educação, sempre aí nesse regime de colaboração, para quê? Para romper com a fragmentação de políticas públicas, porque na verdade essa é a grande ideia que está por trás da BNCC, que é romper com essa fragmentação. Sabe, políticas públicas que não conversam com outras e que não chegam no chão da escola? É isso que a SEDUC de São Paulo, né, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, propôs.
exatamente isso, é romper com essa fragmentação, que cada um fica no seu quadrado. Não, vamos pensar juntos, vamos trabalhar juntos em colaboração para a melhoria da qualidade da aprendizagem dos estudantes. Então, quando a gente está falando de sistema de colaboração da SEDUC, qual é o grande objetivo que está por trás disso tudo? Melhoria, melhoria da qualidade, tá? Melhoria da qualidade da aprendizagem, ok? Isso é uma coisa muito importante que permeia todo o currículo paulista, ok? Porque é exatamente isso. É um currículo que foi elaborado não exclusivamente pela SEDUC, mas a SEDUC convidou, e aí a participação num processo de estudos e de construção desse currículo há muitas mãos, né? Há inúmeras mãos. Bom, uma vez elaborado o currículo, qual é o grande desafio? Que esse currículo chegue no chão da escola, que esse currículo chegue em cada uma das escolas do estado de São Paulo e que a sua implementação vá garantir, né, vá assegurar o quê? Uma educação paulista de qualidade para todos. Agora, para que isso aconteça, para que isso de fato se torne realidade, é fundamental a gente entender esse regime de colaboração, né? Do Estado com os municípios, do Estado com a rede privada. Por quê? É uma tentativa aí de romper a fragmentação, mas é uma tentativa também de acabar com desigualdades. E quando a gente acaba com as desigualdades, né? É para melhoria, mas é também para acabar, acabar com as desigualdades. Acabar com as desigualdades, né? No sentido de que a gente deve proporcionar menores distâncias entre as redes, entre os sistemas, entre as escolas. E quando a gente fala em acabar com as desigualdades, e a gente está falando de escola, de unidade, a gente está falando de PPP, a gente está falando de um projeto político-pedagógico que seja elaborado considerando as suas singularidades, considerando as identidades das escolas, né? Que sejam identidades linguísticas, étnicas, locais, regionais, culturais. Agora, para toda essa superação, o foco, qual que é? O foco do currículo de São Paulo é a equidade. Tá? Então, o foco também da Secretaria de Educação de São Paulo é a equidade. E quando a gente fala de equidade, a gente está falando de oferecer coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu vou tratar com equidade, eu não vou dar o mesmo para todos, porque se eu der o mesmo para todos, eu vou aumentar essas desigualdades. Então, quando eu estou tratando de quebrar com as desigualdades, eu estou tratando de dar mais para quem precisa mais e oferecer exatamente a especificidade, ou seja, reconhecer a necessidade de cada um. E essas necessidades, elas são diferentes. E aí eu entendo que essa equidade está intimamente ligada com a inclusão, tá? Então, o currículo paulista é tudo isso, tá? É inclusão, é integralidade, é essa educação integral, é essa alfabetização junto com o letramento, desde o princípio até o término do ensino fundamental. É também entender que não tem que haver rupturas, né? Tem que
tem que se trabalhar numa contínua, numa ação contínua de desenvolvimento. Enfim, este é o currículo paulista. Agora, vamos lá resolver a questão, né? Então, bora lá. Ó, com relação ao compromisso com a alfabetização, letramento e os multiletramentos é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Ser letrado em geografia, em matemática, em história, em arte, ó, em todas as áreas do conhecimento, julgue, aqui acho que é um erro de digitação, né? Julgue o item a seguir. No currículo paulista, a alfabetização é central na aprendizagem das crianças, uma vez que supõe um conjunto de habilidades e competências fundantes que se configuram como andaimes para as aprendizagens posteriores. É necessário frisar que o Estado de São Paulo tem como meta a completa alfabetização de todas as crianças paulistas até que completem 7 anos, ou seja, no final do 2º ano do ensino fundamental. Mamão com açúcar, né? Essa você acertou com certeza. É isso mesmo, está correto. Nosso gabarito é C de certo, porque sim, o currículo paulista pretende alfabetizar as crianças ao completar 7 anos, ou seja, terminando aí o 2º ano do ensino fundamental. E aí, tá pronta e tá pronto para gabaritar hoje? Vamos lá, gabaritar, hein? Ó, é necessário garantir que, ao final do ensino fundamental, o estudante paulista se constitua. Como é que esse estudante paulista vai se constituir ao final do ensino fundamental? Ou seja, quando ele completar 14 anos de idade, né, tiver completado aí o 9º ano do ensino fundamental, né, do ensino fundamental. Como é que ele está constituído? Cidadão autônomo, capaz de interagir de maneira crítica e solidária, de atuar de maneira consciente e eficaz na tomada de decisões? Bom, até agora sim, né? É nossa alternativa, mas vamos dar uma olhada nas outras. Cidadão que interfira no bem comum, buscando soluções particulares? Não, de jeito nenhum, né? Primeiro que ele não tem que interferir simplesmente no bem comum, muito menos a partir de ou considerando só soluções particulares, né? Quando a gente pensa aí essa formação integral, você está pensando também para a sociedade, você está pensando também na interação com os outros e não na particularidade. C. Cidadão de diferentes informações sobre o mundo do trabalho? Diferentes informações, isso aqui é uma coisa tecnicista, né? Ficar só ali no conteúdo, só na informação. Só para o mundo do trabalho? Não, não é essa formação que o currículo paulista entende. Ele entende essa formação integral, ele entende e pretende essa formação para a cidadania, né? Cada vez mais plena. Então, não é a nossa alternativa. D. Cidadão de plena consciência, ok, de que a aprendizagem é uma demanda exclusiva do ensino fundamental? De jeito nenhum, né? A aprendizagem não é exclusiva do ensino fundamental, não é demanda só do ensino fundamental. O que o ensino fundamental é a maior parte da educação básica, mas ele não é a demanda de aprendizagem exclusiva. Portanto, nossa alternativa correta é realmente a alternativa A. Acertamos tudo de novo, né? Vamos lá fazer mais? Olha aqui, conforme as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, em seu artigo 20, é princípio orientador de toda ação educativa o respeito aos educandos e a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários, sendo de responsabilidade do sistema a criação de condições para que as crianças, adolescentes, jovens e adultos, com sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria do seu percurso escolar. Certo? Ok, isso tudo está nas diretrizes curriculares nacionais. E o currículo paulista, a gente sabe que respeita a legislação, que há toda essa hierarquia na legislação, então é um currículo que está em consonância com as diretrizes curriculares, com a BNCC, enfim, e que vai tratar aí de tempos
né? E vai tratar também de espaços. Então, o currículo paulista, além de tudo, ele trabalha com essas questões de tempo e com questões de espaço muito peculiar, né? De uma maneira muito peculiar, porque ele respeita os tempos, haja vista ali essa questão do desenvolvimento, né, dos 6 aos 12 anos, essa questão do desenvolvimento do cognitivo, de aprendizagens, de elaboração de conceitos a partir, inclusive, da própria pessoa, mas também de espaços, e considera aí vários espaços de aprendizagem e não só a sala de aula. Inclusive, essas questões de tempo e espaço, elas são muito presentes no currículo paulista, também a partir desse conceito que o currículo paulista trabalha de educação integral. Então vamos lá. Considerando o texto acima, julgue o item a seguir. Nessa perspectiva, para dar continuidade à formação desses estudantes, é importante manter fixas as rotinas de tempo e espaço ou mesmo outras demandas e exigências curriculares. Ora, é para manter fixa a rotina de tempo e de espaço? Claro que não, né? Então, esta afirmativa está equivocada, porque a gente não tem que manter essas rotinas fixas de tempo e espaço. Justo pelo contrário, né? Essa educação integral, ela entende essas questões de tempo e espaço de uma maneira muito flexível, de uma maneira muito aberta e olhando sempre a partir da necessidade do estudante. Essa necessidade de aprendizagem, a qualidade do ensino está intimamente ligada à qualidade da aprendizagem, que respeita aí tempos, espaços, enfim. Portanto, nossa alternativa da questão número 3 é E de errado. Bora lá resolver mais 2 ou 3? Acho que 2, né? Vamos lá. É isso aí, tem mais 2 questões. Vamos lá. 4. Assinale a alternativa correta conforme a seguinte propositura. À luz deste olhar para as competências, olha só, que o currículo paulista contempla a formação integral do estudante na sua trajetória de escolarização, desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, tá? Bom, as escolas precisam garantir as aulas sempre nas mesmas salas de aula? Não, né? Não tem que garantir sempre nas mesmas salas de aula. Há que se pensar outros espaços, né? A gente acabou de falar a respeito disso, né? De tempos e espaços. Espaços de aprendizagem são os mais variados possíveis. É no pátio, é no corredor, é no laboratório, é numa outra sala, é num outro espaço, é fora dos muros da escola. Então, a gente não tem que garantir aí sempre nas mesmas salas de aula. É fundamental que as escolas separem claramente a educação infantil do ensino fundamental. Quer dizer, separar claramente a educação infantil do ensino fundamental também não é alguma coisa pensada pelo currículo paulista, que quer a integração, que quer essa continuidade entre as etapas, inclusive dentro do próprio ensino fundamental, né? Ele é muito claro, é um documento muito claro que fala a todo momento que, olha, anos iniciais e anos finais não pode haver ruptura, tem que ter uma integralidade, assim como da educação infantil para o ensino fundamental, então também não é a nossa alternativa. É imprescindível, olha só, é super importante, né? Imprescindível é algo super importante, que a escola assegure aos estudantes a continuidade entre os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental. Perfeito, acabamos de falar sobre isso, né? Ao tratarmos aí de uma possível ruptura entre fundamental e infantil, a gente abarcou aí exatamente esse conceito. Então, parece que é a nossa alternativa, mas vamos ver a outra? As escolas devem promover percursos de rupturas que simbolizem as diferentes etapas de escolarização? De jeito nenhum, né? É isso que o currículo paulista não quer. Ele não quer rupturas de forma alguma. Então, não tem que ser marcadamente as etapas. Então, a nossa alternativa correta é realmente a letra C de tá tudo certo. Ahá, vamos lá para a última?
Bom, já sabe, né? Chegando aqui pelo final, não esquece de dar o like no vídeo, tá? Porque ficou legal, né? Ó, 2020, Banco IBAD, Prefeitura de Vila Velha, prova para professor. Um currículo construído na perspectiva da educação integral precisa dar respostas teóricas e práticas: por quê, o que, onde, quando e como ensinar e avaliar aprendizagens. Mas não só, ok? Não é só isso mesmo, né? Estas precisam estar contextualizadas, oferecendo oportunidades para que os alunos se desenvolvam integralmente. O currículo da educação integral tem por objetivo garantir a construção de sentidos e significados das aprendizagens para os estudantes. Esse currículo deve ser capaz de articular 3 elementos. Bom, primeiro elemento, né? Então, aqui, ó, primeiro, a visão de desenvolvimento integral como objetivo das aprendizagens. Segundo elemento, o uso de metodologias mais ativas para manter o interesse e a curiosidade dos estudantes. E terceiro elemento, qual que seria o nosso terceiro elemento? O desafio de aprender compartilhando com toda a comunidade escolar. Seria o terceiro elemento, né? Porque se a gente está considerando aqui articular 3 elementos, né? Desenvolvimento integral, uso de metodologias ativas, não seria o desafio de aprender. B, a estruturação de movimentos da não violência e da cultura de paz, quer dizer, tratar só da não violência e da cultura de paz vai contribuir ali para aqueles elementos? Não, né? É muito bom que tenha, né, se trabalhe essa não violência, essa cultura de paz. Aliás, tem inclusive legislação específica e maior, né, federal, nesse sentido, mas não seria aqui o nosso terceiro elemento. C, a ampliação de habilidades e competências necessárias ao futuro. Olha, como é que a gente vai saber quais são exatamente as habilidades e competências necessárias ao futuro? A gente tem que trabalhar com questões que ainda não estão presentes, né? Preparar esse estudante para o futuro, mas quais serão essas habilidades? A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. A gente tem que trabalhar habilidades e competências que a gente possui hoje, mas visando o futuro, porque de fato nós não sabemos exatamente quais serão as habilidades e competências lá no futuro. Então, daí essa necessidade também dessa educação integral, né? Essa educação que abarque o todo, porque é a melhor maneira de se preparar para o futuro. Mas não seria aqui nosso terceiro elemento. D, o reconhecimento de identidades para contextualizar as aprendizagens. Bingo, é a nossa alternativa. Agora, olha só essa questão como ela foi capciosa. Todas as alternativas, né, elas são possíveis, todas elas. Vocês vejam que em nenhuma delas eu risquei definitivamente ou assinalando como esta aqui não pode ser, né? Mas todas elas eram possíveis. Veja como muitas vezes há essa necessidade de lermos todas as alternativas para identificarmos exatamente aquela que contempla o que a gente pensa, né? O que deveria ser a resposta correta. Vamos conferir isso, vamos já assinalar, né? Aqui é a alternativa D, a correta, mas vamos ler de novo o texto para a gente entender exatamente por que esta é a alternativa que contempla adequadamente. Olha só, um currículo construído na perspectiva da educação integral precisa de respostas teóricas e práticas para o que, o porquê, onde, como, quando ensinar e avaliar aprendizagens, tá? Mas não é só isso, não precisa só do o que, como, porquê, precisa haver uma contextualização, tá? Olha só, tem que haver, opa, aqui, quer ver, ó? Tem que haver uma contextualização, oferecendo oportunidades para que os alunos se desenvolvam integralmente
integralmente. O currículo da educação integral tem por objetivo, olha, garantir o quê? A construção de sentido e de significado, das aprendizagens para os estudantes. Esse currículo deve ser capaz de articular 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? A visão de desenvolvimento integral, que a gente já falou aqui, tá? O objetivo das aprendizagens, o uso das metodologias ativas, porque sim, essas metodologias ativas são outras oportunidades, né? São outras possibilidades para manter aí o interesse e a curiosidade dos estudantes. E qual é o outro elemento? O reconhecimento de identidades para contextualizar essas aprendizagens. Ou seja, viram que isto aqui está diretamente ligado aqui? Coloquei aí essa questão porque realmente há momentos em que a gente pode falar, opa, olha só, uma questão extremamente complexa, extremamente bem elaborada, né? Muito bem elaborada, mas vocês vejam que nenhuma alternativa seria excludente total. Então, muito cuidado aí na hora de você resolver suas questões. A alternativa nossa correta é a letra D. Bom, vamos ficando por aqui. Você já sabe, não está inscrito no canal? Se inscreve, ativa o sininho para você ser comunicado em primeira mão assim que chegar um vídeo novo, material bacana para você estudar. Não esquece de dar o seu like e um beijão, até o próximo.